Olá, muito boa tarde. Analisar textos da Bíblia é a proposta que lhe fazemos neste programa em cada sexta-feira. Escolhemos os que fazem parte da liturgia do domingo, que hoje vão ser comentados pela irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e por Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Três textos que vamos comentar. Existe, Frei José Nunes, uma sintonia temática entre eles? Às vezes não existe. Neste, talvez, a irmã já vai falar disso, mas eu acho que todos eles falam, de certa maneira, de pessoas que estão à frente de comunidade, pessoas que são responsáveis por agrupamentos humanos ou neste caso, agrupamentos religiosos, não é? A primeira leitura fala de sacerdotes, a segunda leitura fala de Paulo e de outros como estando à frente das comunidades e que tipo de comportamento, ou exemplo. E o Evangelho fala, Jesus dirige-se a pessoas que estariam supostamente à frente do povo, nas suas orientações e vida, os escribas, fariseus. E, portanto, há aqui um apelo a um certo comportamento por parte de quem lidera, de quem é ministro, de quem é responsável. Talvez isto unifique um pouco as três leituras, mas não sei, se calhar depois cada uma dá para outras coisas, não sei. Tem pelo menos o seu contexto próprio, não é? Cada uma das leituras. E nós começamos esta análise pelo texto do Evangelho. Antes de pedir a análise à irmã Luísa Almendra, vamos escutar esse texto que é lido nas Eucaristias de domingo. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observei tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam os filatérios e ampliam as borlas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque só um é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque só um é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Comentamos este texto sem pedir essa análise a doutores, porque não devemos tratar ninguém por doutores, não é como diz o texto. Mas, irmã Luísa Almendra, em que contexto é que existe este discurso de Jesus sobre a liderança? Então, eu vou comentá-lo como uma leitora e como uma cristã, não é? E como uma investigadora da Bíblia, não é? Sim, sem dúvida, também. Então, eu gostava de... este texto impressiona-me imenso. Por várias circunstâncias até que tenho experimentado na vida e que acho que é um texto que é extremamente interpelativo e que nós muitas vezes não reparamos nas palavras, não é? E é este o trabalho da leitura do texto não se tira a riqueza dos textos porque nós não lemos com cuidado. Então, o Frei José Nunes fez uma apresentação da unidade dos três textos muito bonita, muito interessante, mas há assim uma pequena coisa que eu gostava de sublinhar, que é logo o começo, diz: naquele tempo Jesus falou à multidão e aos discípulos. Isto não é um discurso, nós temos sempre aquela tentação, como vai falar de fariseus, saltamos de imediato que isto é estamos no debate, não é? Jesus tinha sempre aquela pedrinha no sapato em relação aos fariseus contra ele e, portanto, nós estamos habituados a esta diatriba entre Jesus e os fariseus e, portanto, de imediato já estamos no contexto de que isto é um texto sobre, enfim, aquelas conversas contencioso entre Jesus e os fariseus. Não. E isto é muito importante, esta primeira frase. São palavras que Jesus dirige aos discípulos e à multidão. Para advertir, Jesus tem
um horror, ele deixa transparecer um horror que os seus discípulos se comportem como se comportavam os fariseus. Isto é, ele tem uma lógica e uma compreensão da relação, do comportamento, da atitude de fé e da relação entre os seres humanos entre si, que ele vive e que ele deseja que os seus discípulos vivam, e que, de certa maneira, não se identifica com aquela que é dos fariseus. Porque eles dizem e não fazem, como diz o texto. Sim, esse vai ser um aspecto, ele vai justificar, mas isto nós não podemos deixar de perder esse horizonte, que Jesus está a dizer isto aos seus discípulos em primeiro lugar. Isto é para nós, não é? É para nós. E, portanto, ele depois vai explicar-lhes, então. E até a primeira imagem é uma imagem muito significativa, que ele diz: na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Esta cadeira de Moisés é interessantíssimo, porque até há umas escavações que até se encontraram numa sinagoga muito antiga, em Corazim, encontrou-se numa das sinagogas a cadeira onde se sentavam os escribas, porque isto era real, não é? Uma cadeira que simbolizava essa tal cadeira, a autoridade de Moisés, não é? Os escribas e os fariseus. E convém notar aqui que os escribas e os fariseus, não é, eram um grupo que nós habituámos a olhar para eles também enfim, como aquele grupo que vai levar, que nunca vai aceitar Jesus e o vai condenar à morte, mas este era o grupo, dentre os grupos, enfim, das diferentes grupos que havia naquele tempo, é o grupo mais religioso, mais observante, até no sentido estrito da palavra, aqueles que até pagavam o dízimo, mas também faziam as ofertas aos pobres. Eles eram muito cuidadosos também com esses aspectos que havia na lei, de dar aos pobres, de partilhar com os pobres, enfim, de dar a Deus, mas também dar aos outros. Enfim, cumpriam a lei no sentido estrito. Nesse aspecto, os fariseus até eram melhores que os saduceus. Os saduceus faziam uma espécie de pacto com a autoridade romana, eram muito mais, não viviam a pureza da lei no sentido estrito e religioso. Portanto, eram os homens de fé, de grande fé e de prática religiosa, mas naquele aperto da lei. E os escribas, inclusive, não eram secretários, não é? Nós hoje podemos pensar, o escriba, aquele que escreve, eram os secretários dos doutores da lei. Não, os escribas eram um grupo, era quase como um grupo sagrado, que até há alguns estudos da sociologia exegética que até se lhe impunham as mãos para a autoridade deles, porque eles lidavam com uma coisa que era extremamente importante, que era a redação, a escrita da lei, a cópia dos escritos. Portanto, eles tocavam na palavra, a palavra sagrada, não é? E quem vai à sinagoga e percebe que há com a palavra e com os rolos da lei uma veneração, não é um livro entre outros livros, tem um peso e um valor diferente. Então, estes grupos são grupos de grande respeito, de grande fé, de grande autoridade religiosa, não é? E, portanto, Jesus conhece, aliás, Paulo vangloria-se de ter sido um fariseu, não é? E um fariseu no sentido estrito, ele não foi um fariseu qualquer, ele foi um fariseu que aprendeu aos pés de Gamaliel e ele tem orgulho nisso, não é? Mas ele vai conseguir uma coisa, que é conseguir libertar estas amarras da lei. Depois, as várias comparações que aparecem neste texto do Evangelho. O que é que Jesus vê nestes fariseus que ele não quer ver nos seus discípulos? Ele diz-lhes, fazei e observai o que eles dizem. Eles, na teoria, até são bons, não é? Mas depois, na prática, eles dizem e não fazem. Portanto, há um dizer que não corresponde, há uma incoerência de vida, e isto Jesus detecta que ele não quer ver isto nos seus discípulos. E como é que ele explica esta incoerência? Porque o texto é muito concreto. Atam fardos pesados, põem-nos aos ombros dos outros, não é? Mas eles não lhes tocam sequer com um dedo. Portanto, que fardos pesados são estes? A lei tinha-se tornado um fardo muito pesado, porque a lei
era algo que Deus tinha dado a Israel para conservar o povo unido, as relações fraternas entre eles, a relação com Deus, uma harmonia na relação com Deus e com os irmãos. Eles, ao multiplicarem a lei, não é, em leizinhas, não é, isso tinha-se tornado, a lei que era para a liberdade, para o amor, para a caridade, tinha-se tornado um fardo a carregar, porque eles todos os dias tinham que pensar, aqueles 613 mandamentos tinham-se multiplicado em 1000 e tal mandamentos, e agora temos que fazer isto, e depois temos que fazer isto, e se não fizermos isto, já temos que fazer isto. Isto tornou-se um fardo, não é? Um fardo é porque depois isto também criava, que é uma das coisas que tem o fariseu, cria uma sensação no povo simples, que não pode, porque por diversos motivos, até sociais, que não pode cumprir aquelas leis todas, uma sensação de estarem sempre em pecado e até de não poderem ser, nem sequer se poderem relacionar com Deus. Porque... Nesse aspecto, não te percas, Jesus vai ter uma afirmação muito bonita, também dizendo: vinde a mim, vós todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque a minha carga é leve, o meu jugo é suave. Quer dizer, eu não sou realmente como essas pessoas que vos azucrinam a vida, quer dizer, que vos carregam, que vos põem esse peso dessas leis todas. Eu sou leve. Vivei à maneira do Evangelho, que não tendes esse peso. Jesus não é contra a lei, ele diz também: eu não vim mudar a letra mais pequenina do alfabeto hebraico, que era o Iod, não vem nem sequer tocar nessa letra mais pequenina. Ele vem ao coração da lei, que é o amor. O amor, a caridade, deve estar sempre acima de qualquer lei. É o coração da lei. Exato, neste sentido, é o coração da lei. E ela está à frente das leizinhas, não é? Que depois, pelo qual se multiplicam, etc. De forma mais sintética, irmã, depois, só um aspecto, para chegarmos ao fim do texto. Sim, o segundo aspecto é que isto, não é, estes senhores muito religiosos, não é, isto pode acontecer com todos nós, porque há um fariseu dentro de todos nós. Depois, como eles conseguiam conhecer a lei e cumprir a lei, isto criava neles uma vaidade, não é, que é, podemos dizer, quase natural. Eles podiam vangloriar-se, não é, de facto, de ser estes cumpridores da lei, enquanto outros não sequer tinham tempo para isso. Não tinham tempo para cumprir aquelas coisas todas, portanto. Então, gostavam não só de se vangloriar, como de se mostrar, etc, etc, etc. E de serem saudados, e agora vêm aqui 3 categorias que eu acho que são muito incisivas e temos que as entender, porque elas são muito simbólicas, não é? Aqui, mestres, pai e doutores. Não é? Este mestres é a palavra que traduz a palavra rabi, não é? E rabi, o adjetivo rab, que é muito, com o sufixo meu, o meu muito, não é? Aqueles que, o mestre é aquele que é muito para mim, é tudo para mim o mestre. Ora, eles gostavam de ser tratados por aqueles que eram muito, não é? Para os outros. E aqui mestre no sentido também daquele que ensina, não é? Daquele que transmite algo, porque o mestre era muito para mim porque me dava muito daquele do seu saber, da sua sabedoria. Ora, aqui este mestre... Depois fala no pai. Fala no pai, o pai como... não é por acaso que nós temos o mestre, o pai e depois... a seguir, os doutores. Os doutores. São 3 grupos, nós temos que ficar perdidos no meio deles, mas o mestre aqui tem um valor deste ensinamento e um apelo muito grande que podíamos fazer com outros textos ao Espírito Santo. Não é? É o Espírito que nos ensinará toda a verdade. O Pai é Deus, que é a origem, não é? A origem, não podemos chamar, enfim, nós não chamamos Pai, enfim, qualquer um, mas há aquele que nos deu origem, não é? E depois os doutores, aqueles que guiam, não é? O Messias, como depois vem aqui, um só é o vosso doutor, o Messias, não é? Aquele que é Jesus Cristo. Então nós temos aqui a Trindade aqui representada por trás destas 3 figuras. Nós muitas vezes substituímos estas figuras, tratando os outros por mestres, tratando os outros por pai, tratando os outros
como se fossem o próprio Cristo, aqueles que nos guiam, o Messias, acabamos por criar uma idolatria, não é? Vivemos uma idolatria e não a verdadeira relação. Transferimos para os seres humanos aquilo que é uma relação própria, é isto que Jesus está a dizer. Os fariseus transferem para si mesmos uma relação que é própria com Deus. Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Frei João Nunes, isto são tudo circunstâncias de há 2000 e tal anos, ou de há 2000 anos, ou que pontes podem estabelecer com o presente? Aí tantas. Mas, para já, agradecer esta intervenção da irmã e esta explicação. E, sobretudo, nesta parte final, olha, a gente vem para aqui para aprender. Nunca tinha ouvido, nem lido, nem pensado que aqui estava disfarçada a Trindade, mas de facto é evidente. O Mestre é o Espírito, o Pai é o Deus Pai e o Doutor é o Messias, é Jesus. E acho muito bonito isso. Agora, quanto à questão de haver transposição fácil do que está aqui para hoje, bem, isso é tão evidente. Eu até diria, bastava a gente ler. Por exemplo, os discursos e as homilias que o Papa tem feito, dirigidas aos cardeais da Cúria e outros, quando se reúnem em conclaves, e os discursos que ele tem feito às pessoas que trabalham no Vaticano, e aos bispos, e aos padres. Bastava ler isso e recordar o que o Papa Francisco tem dito para ver que ele diz mais ou menos, chama a atenção daquilo que Jesus também chamou a atenção. É claro, como dizia a irmã, que isto é para todos, é para cada um de nós. Há um fariseu dentro de cada um de nós, há um escriba dentro de cada um de nós. Mas também é evidente que Jesus está a falar de fariseus e de escribas, quer dizer, que gostam de se considerar mestres, doutores e pais. Então é isso que o Papa Francisco também diz. Cuidado! Há aí umas doenças, aqui há 2 anos até falou de 15 doenças, creio eu, que atacavam os cardeais e o clero em geral. Assim. E é isto. Querer viver bem, querer ser respeitado, querer ter prestígio, querer ter boas vestes. Quer dizer, mais fácil transposição não há. Mas não tenhamos também realmente essa atitude de pensar que isto é só para os outros. Quer dizer, como dizia a irmã, isto também tem a ver connosco. Nas circunstâncias de cada um. Eu não queria deixar de passar que o texto, Jesus não se limita a fazer estas observações, ele dá, é como se o antídoto ou o remédio, digamos assim, para este fariseísmo, não tratarmos esta doença, não é? Este fariseu que muitas vezes se exalta. Está na última frase do texto. Vós sois todos irmãos. Este sentido de que nós somos todos irmãos, independentemente da função que cada um tenha, do papel que cada um desempenha na igreja ou nas comunidades religiosas, a sensação, a consciência profunda de que todos somos irmãos e que ninguém está acima de ninguém, nem abaixo de ninguém, mas é o remédio para tratar o fariseu, para acalmar o fariseu, porque o fariseu que está dentro de nós, sem nós nos darmos conta, ele de vez em quando toma conta da situação. E a única coisa que acalma este fariseu, não é? Como as bactérias ou os vírus que nós todos trazemos, nós trazemos muitos vírus e muitas bactérias dentro de nós. Nós, enfim, ao nível da nossa natureza humana, enfim, quando está frio por causa das bactérias, nós cobrimos, protegemos. A proteção é, de facto, este desenvolvermos profundamente a noção de que somos irmãos. Temos agora 1 minuto para cada um dos outros 2 textos. Até eu pego essa história dos irmãos, que era o que eu ia falar. A partir de algum dos outros 2 textos? Sim. Pois. Diga-me então. O primeiro fala mesmo nisso. A profecia de Malaquias é a primeira leitura. Não temos todos o mesmo pai, um só pai. Pois. Nós no Pai Nosso dizemos isso. Não é pai meu, é pai nosso. Quem tem o mesmo pai é irmão. Irmão e irmã. Exatamente. Portanto, isto que se dizia no Evangelho, que somos todos irmãos, é o que se diz também na primeira leitura. E, portanto, quando a gente até reza ao Pai Nosso, a gente lembra isso. É a oração da fraternidade. Nós somos todos irmãos e irmãs porque somos filhos e filhas do mesmo Pai, que é Deus. E nesse aspecto, eu calmo já, mas gostava de fazer uma leitura
de 2 linhas de um grande padre da Igreja, do princípio do século IV, que conviveu com Constantino, com esse grande imperador que se converteu, Lactâncio. Bem, ele diz uma coisa que outros já tinham dito, o Tertuliano e outros. Isto é rápido. Dizia ele assim, sobre o sermos irmãos. Entre nós, cristãos, não existem escravos aos senhores. Não fazemos distinções entre nós e chamamos-nos todos irmãos, porque nos consideramos todos iguais. Servidores e senhores, grandes e pequenos, todos são iguais pela modéstia e disposição do coração, que afasta todos da vaidade. Esta afirmação de que há uma fraternidade universal no cristianismo, vivida ou não, mas proposta, e isto é do mais antigo que há e do mais belo que há, inultrapassável. E também o que mais falta para que seja cumprido plenamente. Não é? Sem dúvida. Irmã, muito brevemente, a segunda leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, que exemplo São Paulo apresenta à comunidade? Ele, mais do que um exemplo, ele transborda de ação de graças, de afeto. Esta fraternidade não é uma lei, não somos obrigados por lei, ou não nos é imposto por lei sermos irmãos uns dos outros, porque, enfim, temos um Deus e então isto é assim. Não, ele descreve o amor e o afeto, não é? Esta primeira leitura fala-nos do amor e do afeto de Paulo, Silvano e Timóteo, com que eles cuidaram da comunidade. Portanto, esta fraternidade não é também uma obrigação e uma coisa a seco, a frio. Não, tem que conter esse tal afeto, aquele afeto com que Jesus tratou até os maiores pecadores do seu tempo. E eles, Paulo, fez isso com as suas comunidades. Afirmando a centralidade da palavra de Deus e do Evangelho. Exatamente. Aqui neste texto. Agradeço-vos terem estado neste programa a analisar os 3 textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Muito obrigado. Nós, mais logo, pode seguir-nos também na nossa edição rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.